Olha só, Chicolas, temos um caso aqui, rapaziada, do Ben Mendes aqui, que o Ben Mendes, eu tinha feito aquele vídeo lá, aqui um vídeo, 600 mil views aqui no vídeo, que... Mas isso que é o foda, né, rapaziada? É o que eu digo, esse canal aqui é um canal de fake news. Porque assim, vou contar aqui pra vocês. Eu fiz aquele vídeo com base nos conhecimentos que eu tinha da plataforma, né? Porque eu tenho conhecimento da plataforma. E muitas coisas que eu já vi lá na gringa, lá fora, que realmente, quando um tentava processar o outro por conta de direito autoral, o outro não conseguia por conta das regras e as diretrizes do YouTube. Então eu apliquei isso na minha noção do que eu tava assistindo ali do Ben Mendes. Só que esse era o ponto de vista que eu achava que tava certo no assunto, né? Falar assim, cara, nada a ver, tem uns termos de uso que ele aceita. Então, a partir do momento que eu achei que aquilo lá era o correto, eu virei o cara mais babaca e arrogante. Não, também pra acompanhar o Ben Mendes, né? No vídeo do Ben Mendes, ele tava sendo, então eu também fui sendo junto com ele. E no fim das contas, né? Acabei descobrindo aqui pelo podcast dele que eu tô totalmente errado. E realmente tô totalmente errado. Tomei 20 minutos aqui de aula jurídica aqui. E no podcast que 3 irmãos que ele foi lá. E é foda, cara, porque eu sempre digo pra vocês que eu nunca quero comentar assunto sério. Muita gente me cobra comentar assunto sério. Muita gente fala, cadê a opinião de verdade do Michael? O Michael só sabe fazer piadinha e tal. Porque é isso que acontece quando eu falo assunto sério, rapaziada. Eu falo merda, porque eu simplesmente não entendo nada sobre nada. E quando eu acho que sei alguma coisa, acontece isso aqui. Que o Ben Mendes foi lá no podcast 3 Irmãos e mandou uma resposta pra mim durante lá o seu podcast. No determinado momento ele falou que não tinha nada a ver com o que eu falei, o que eu falei foi uma aberração jurídica. O Robertinho até concordou com isso e tal. E aí eu cheguei no Sense, né? O João Sense, meu advogado, né? Advogado aí de uma galera aqui do YouTube, foi perguntar, pô, o Ben Mendes tá certo sobre isso aqui? Ele falou assim, tá, cara. Eu falei, não é possível. Não, tá certo sim, cara. Eu falei assim, não, daí não. Eu falei, então vamos ver aqui o Ben Mendes. E pra me ajudar nessa situação, dessa vez, como eu falei que eu sou burro, eu chamei o próprio Sense aqui pra ver com nós aqui. Salve, Sensada! Opa, valeu, Michael. Obrigado pelo assunto. Eu vou abrilhantar mais aqui, vou trazer meus conhecimentos pra ajudar você a sair dessa aí que você falou. Cara, porque... Pô, tu chegou a ver o meu vídeo? Eu confesso que não, você me perdoa? Eu não vejo muito seus vídeos, cara, você me perdoa? Sim. Não, mas eu acho que eu deveria ter perguntado antes, cara. Mas eu basicamente, eu usei essa premissa aí de que, como ele aceitou os termos de uso do YouTube, ele tinha aceitado que ia ser monetizado, e já que ele produz pro YouTube, ele é youtuber, ele não é uma emissora, porque emissoras têm outras leis. Na minha cabeça era isso. Na minha cabeça era meio óbvio isso. E na realidade que não, né? Então, na verdade, assim... Existem alguns juízes que aplicariam isso que você falou. De fato, não tá tão errado. É que, assim, na justiça, a gente tem um padrão, vamos dizer assim. Alguns juízes fogem do padrão. Mas o padrão é, 99% dos processos, o juiz vai aplicar a lei e vai dizer que os termos do YouTube não valem. Então, às vezes, um juiz ou outro vai dizer, não, realmente, as empresas privadas têm direito de se sobrepor à lei e tal. Então, assim, você não falou que isso é uma grande besteira, entendeu? Sim, mas, assim, sim. claro, não é uma coisa certeira, né? Porque esse é o ponto, né? O que eu falei não é que está errado, é que não está acima da lei. E a lei de direito autoral diz que não pode ter... basicamente não pode react. Basicamente isso. É uma lei de 98, né, você falou? Isso, é uma lei de 98 e 99% dos casos vai ser aplicado ela. Realmente é só exceção mesmo. É que você falou como se a exceção fosse a regra. Mas tudo bem, você não é advogado. Eu acho que tudo bem, né? Sim. O advogado é ele, né, cara? Então por isso que ele vem aqui dar um aulão aqui pra nós. Eu também, né? Eu também sou advogado. Sim, só vale lembrar. Por isso que o Cesar aqui tá aqui. Mas enfim, uma coisa aqui que me pegou nesse vídeo do Ben Mendes é que ele falou uma parada que é o seguinte: se ele realmente tem caráter, se ele realmente é um homem de verdade, ele vai fazer um vídeo dando a informação certa. Eu falei, putz, agora ele me pegou, agora eu sou obrigado a fazer, né, cara? Porque... Não que eu não seja... Eu sou uma pessoa honesta, mas é que nem eu mandei um áudio lá no grupo, né, cara? Que perguntaram assim no grupo, tu viu o vídeo todo, Michael? Eu falei, não, cara, o cara começou a me esculachar, eu parei de ver, fiquei mal, velho. Porque a pior coisa do que alguém falar mal de você é falar mal de você com razão. Então, aí eu nem... Vamos dar uma olhada aqui no que o bebê falou. A lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Só tá mudando o... Aqui foi numa parte aqui do podcast, a partir daqui que ele vai falar de mim, ele vai entrar no assunto, vai pedir o vídeo. Vamos lá. Objeto. Uma é conteúdo digital, outro é carro. Aí você pode usar isso pra... Você vai usar isso de todas as formas que vai chegar no momento em que você vai ter uma pessoa trabalhando muito, produzindo conteúdo,
suportando todas as consequências da sua produção de conteúdo e outra pessoa simplesmente pegando aquele conteúdo pronto e faturando em cima. Não, e eu acho muito doido. Por que ele não falou assim naquele vídeo? Porque assim dá pra entender muito bem o lado dele. Ele falando desse jeito assim. Imagina que você tá lá trabalhando, mas não. É um parasita! Porque nós tomamos processo! E ele tá lá ganhando dinheiro, usando de um produto, sabe, velho? Tipo, dava pra falar desse jeito, ia ser mais compreensível também, né? Aí eu acho que eu conseguiria até ficar mais do lado dele. Que naquele dia lá eu fiquei muito puto, né, velho? Fiquei muito puto primeiro porque é que eu não consigo me sentir um reactor de facto, né? Porque não é o meu bagulho de origem, não é nem o que me dá mais visualização, né? O que me dá mais visualização é personagem, sketchzinho e tal. Mas é o que eu faço em mais quantidade, né? É o que eu faço mais. Então eu fiquei tipo assim, o que o Ben Mendes tá falando aí? Porque eu lembro que eu reagi a ele lá quando ele ainda tava lá no Facebook, agora ele tá reclamando de react, então eu fui muito com essa visão. Aí vendo o podcast inteiro, você entende que, pô, tem outras paradas que ele falava que eu nem tinha noção, que ele falava que, tipo, o Brino, ele via o vídeo que saía na semana, aí ele via qual vídeo tava com mais view e dele reagia ao que tava com mais view, tá ligado? E semanalmente, assim, sequencialmente. E foram pontos, assim, que ele não trouxe no vídeo, ele só ficou, tipo, esculachando como se ele tivesse realmente muito puto por só fazer react. Eu não acho que isso seja moralmente correto. Agora, então você é contra todo react? Obviamente que não. Eu sou contra você transformar isso no seu produto. Então, hoje eu peguei um corte do seu, se você autoriza. Aí amanhã eu peguei um corte do Flow e reagi. Depois de amanhã eu peguei um outro corte do não sei qual onde. Aí eu acho que é menos... Se tem uma aleatoriedade... Eu até citei isso no vídeo, né? Que, tipo assim, eu via problema no cara que, tipo assim, reagia todo o vídeo. Acabou de sair, já reage, solta. E eu acho meio problemático mesmo. Sim. E tem outro ponto também, né, cara? Que às vezes os vídeos um caso do Ben Mendes vai viralizar, né? Um caso do Ben Mendes vai viralizar. E esse caso vai dar muita repercussão no Twitter e tal. E o vídeo dele geralmente tem 1 hora. Pô, a galera às vezes não tem 1 hora pra ficar na frente do PC olhando pro celular, tipo, vendo um jornalismo. Aí o cara prefere ver com um streamer vendo, junto, tá ligado? Pra ter ali um dinamismo com o chat, etc e tal, tá ligado? Isso acontece bastante, né, cara? O cara fala, pô, eu queria ver esse assunto aí, acontece aqui nesse canal. Cara, quero ver esse assunto aqui, mas mó chato eu ir atrás, tá ligado? Vou esperar alguém reagir sobre, sabe? Isso acontece demais, velho. É assim que funciona na lei americana, que é o Fair Use. Você transforma, tem que ser um conteúdo transformativo. E aí, realmente, por exemplo, você tem reactors que transformam em outra coisa. Então, tipo, coloca muito humor, coloca muita informação e aí vira um outro produto. É que no Brasil, como a lei é de 98, não tinha YouTube, não pensaram nisso. Mas é assim que funciona. Tem esse ponto, né? Que é essa lei específica lá de 98, né? Que tranca tudo, né? Não, então, que você falou assim, pô, que às vezes o cara faz 1 hora de vídeo, aí o reactor faz 9 minutos, mas o cara faz um negócio engraçado, traz informação, vira um outro produto. Só que só funciona lá fora, mas eu concordo, eu sou a favor de reactor. Acho que mais pra lei não. Pra mim poderia ser, mas pra lei não. E aí agora vamos conversar com o seu Michael Kister. Bora! Legislação. Eu acho que se o seu Michael Kister tiver um pouco de caráter, ele vai... Porque o vídeo dele já tá com... Pesquisa aí, por favor. Quantas visualizações bastante. Que já tem o vídeo que... Não, é foda, me deu muita visualização no vídeo que eu fui totalmente burro. Totalmente não, né? Parcialmente, vamos dizer assim. 600 mil. Eu não sei pra que ele entrou nessa, eu não diria burro, eu diria meio ignorante, assim, ignorante de informação. Eu acho que esse é o ignorante. Ignorante é a palavra, né? O Michael Kister, que entrou... 600 mil. Eu não sei pra que ele entrou nessa, mas tudo bem. Porque esse aqui é o Michael Kister News, cara. Nós entra em qualquer assunto. Tem, liberdade de expressão. Entrou 566 mil visualizações falando coisas completamente absurdas ao arrepio da lei e formando opinião. Porque o que teve de jegue, de jumento, vindo atrás do meu Instagram pessoal falar: mas você, o Michael Kister fez um vídeo te amassando. Mas você assinou, você é um advogado que não lê as normas do YouTube? Vamos conversar. Pior que eu falei isso. Caralho. Puta que pariu. Nossa. Eu falei isso pra ele. Não, eu falei isso em vídeo, cara. Eu falei assim: você por acaso não lê as normas do YouTube da empresa que você trabalha? Meu Deus. Mano, é isso que é da hora, né, cara? Porque, tipo assim, tu não passou vergonha sozinho. Toda a comunidade aqui que assiste o canal, que foi lá cobrar ele. Todo mundo aqui foi na minha e foi lá encher o saco do cara. Rapaziada, não faz mais isso. Antes de vocês saírem concordando com o vídeo meu, pesquisa se eu tô certo, rapaziada. Porque aqui é achismo puro. O formador de opinião. Formador de opinião. Michael Kister. Legislação. Lei 9.610. Por que eu falei que vai dar processo? E eu quero ver como que o Brino vai escapar disso. Era melhor a gente ter resolvido com respeito de forma extrajudicial. E eu tentei. Você procurou ele?
Claro, eu não tô falando Ele que falou procuramos. aqui, eles conversaram, Procuramos. trocaram mensagens, conversou com o advogado, com ele, propostas. depois com o advogado dele, cara. Aham. Legislação, Lei 9.000... Tem esse aí pra mostrar essa galera. eu sou o advogado que aniquila as minhas provas. Rapaz, o Ben Mendes não tudo passa frio, devidamente rapaz. registrado, meu irmão. Eu sempre Tá, coberto. vamos lá, bebê. E eu vou dizer uma coisa, os fãs do Brino me ajudaram processualmente. Caramba. Ah, sim. Isso aí que ele vai falar aqui é uma coisa que o Senso vai explicar pra nós, se faz sentido. Porque eu precisava de uma comprovação material, objetiva, de que, de fato, as pessoas não assistiam o conteúdo no canal original, assistiam no Brino. O que os imbecilizados fizeram? Foram no Cobrar vídeo de você. falar, jamais assistiria no seu conteúdo. Eu, ótimo, comenta mais. Fala mais. Mas isso aí é muito problemático pra lei? É porque quando você faz uma espécie de react, enfim, acaba usando até que pequenos trechos, a lei sempre faz uma ressalva no final, desde que não prejudique a obra original. Então você tem muitas coisas que você pode fazer. Você pode pegar um trecho de um Harry Potter, por exemplo, e um pequeno trecho de, sei lá, 1-2 minutos e falar alguma coisa em cima. Você pode fazer isso, é um pequeno trecho, você pode fazer uma polêmica, fazer um debate em cima. Aí você faz isso desde que não atrapalhe a obra original. Agora, ele acabou de pegar a prova aí, segundo o que ele tá dizendo, eu tô analisando nessa ótica, né? Ele acabou de pegar a prova de que, além de tudo, os reacts do Brino estavam atrapalhando a obra original. A performance. É problemático. Cara, e eu, tipo assim, tem muitos vídeos que eu prefiro ver uma pessoa reagindo, porque o vídeo em si, por ser muito sério e tenso, eu prefiro 1000 vezes a pessoa reagindo, que deixa um pouco mais descontraído e tal. Sim, Tá isso ligado? aí é uma coisa assim que eu até queria falar pro Ben Mendes, assim, que ele fala muito, né, cara, que isso prejudica de certa forma a obra dele e tal. É, de fato, assim, pela lei pode prejudicar. Mas, cara, é um negócio que é o seguinte, foi como eu falei, às vezes o cara só quer uma companhia pra assistir com ele. O cara, tipo assim, eu gosto dos vídeos do Ben Mendes, mas é 50 minutos, eu não vou ficar 50 minutos na frente do PC olhando pro celular, assim, sozinho. Então eu prefiro ver com alguém assistindo, tá ligado? Eu prefiro ver com um streamer e tal. Pô, e tem muita gente assim, tem uma caralhada. Que até o próprio Brino, tá ligado? Que tem os caras lá que ele vê de comida, que os caras preferem ver o Brino reagindo ao invés de ver o cara de comida. Isso é uma problemática que foi se criada agora, né? Um debate que foi se criado, né? Sobre esses reacts que são mais reacts purão, assim, né? Que é basicamente, não é você fazer um react e cortar e fazer um compilado daquilo, mais enxuto, só com partes engraçadas. Mas reagir ao extensivo do vídeo todo. Então o vídeo tem 1 hora, então o react vai dar 1h50, essas coisas assim, tá ligado? Eu acho que aí é a problemática que talvez o Ben Mendes tá se incomodando, né? Como ele falou. Aí outras pessoas faziam no TikTok, aí tem comentários curtidos por 30 mil pessoas falando assim, eu assisti era no Brino mesmo, eu jamais assistiria no canal da Honda. Maravilha, porque o juiz vai gostar de ler isso. Essa é a comprovação objetiva que eu precisava para comprovar o dano ao autor do direito. Ó, a materialidade. Exatamente, tá comprovada. Entendeu? O pessoal tá achando que é de imbecilidade que a gente vive. Lei 9.610, 19 de fevereiro de 1998. Vamos lá, essa lei é a lei que disciplina no Brasil o direito autoral. Então eu espero que o senhor Michael Kister... Tô aqui, ó! Entenda, aprenda um pouquinho aqui e seja honesto com o seu público e fale assim, gente, eu falei a maior... Merda! Eu falo, não tem problema não, Memes. Eu falei uma merda parcial, né? Porque é o que vocês falou, tá? Realmente essa lei aqui faz sentido, mas o que eu falei... Se a gente morasse nos Estados Unidos, faria sentido o que eu falei. Mas, além disso, né? A única coisa que eu não sabia mesmo é que existia uma lei que ultrapassava isso, porque a experiência que eu tinha de entender sobre o fair use e tudo mais, e coisas que já foram pra júri, já foram pra julgamento, eu vi sempre lá na gringa. E sempre lá os caras ganharam. Ganharam muito fácil, porque a lei do YouTube sempre, é fair use, então pode, às vezes o cara reagia um outro e processava porque o bagulho ele não gostou e ficou muito pesado, ou ganhou muito mais view que ele, processava, perdia, porque era dentro do YouTube. Eu achava que era assim em todo lugar. Só que no Brasil não. No Brasil, aqui, os termos do YouTube não são maiores do que a lei. Vida. Volta aqui, desce. Eu tô evitando falar a palavra burrice, porque o pessoal já tá... Não, pode falar. Carente demais. Faça saber... Eu também. Aqui, aliás. Altera, atualize e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Artigo 1º. Esta lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos. Por favor, Pedro, vá ao artigo 18. Vamos lá. Artigo 18.
Tá aprendendo, né, Mike? Tô aprendendo, tô pegando aqui a visão já. Tá anotando. Artigo 18 dessa lei. Lá embaixo. Isso, aí é isso. O cara tem as leis tudo decorado, o número, cara. É um livro enorme, o cara ter isso aí tudo decorado. Na real, eu acho que ele acabou decorando isso aí por conta do Brino, né? Mas ele deve ter outros decorados, mas eu acho que ele tem decorado mesmo é o Código de Defesa do Consumidor, porque lá ele deve ter tudo na cabeça. Tu tem alguma parte de leis assim que tem bem decorada, Senzi? Tem, o Marco Civil da internet. Marco Civil da internet. Trabalha É o que a gente muito. precisa, né? Exato. Você pedia assim, Código de Processo Criminal, né? Código de Processo Penal, isso aí eu não sei nada, porque eu não trabalho com questões criminais. Sim. Então, dos direitos, aliás, a proteção aos direitos de que trata esta lei independe de registro. Toma. Então é a primeira burrada que esse rapaz falou, porque ele falou o seguinte, no alto da sua sabedoria... É lógico, Bem-Mendes, você tá querendo se comparar ao Pesadelo na Cozinha? O Pesadelo na Cozinha é na televisão. Então, eles têm uma licença da televisão, não se compara com seu conteúdo da internet. Artigo 18. Nossa, Michael Kiss. É isso que eu falei, isso mesmo, falou Rodrigão. isso. O próprio. Independentemente de ter havido registro, tá aqui na lei. Eu espero. Pois é, cara, eu não sabia nada disso. Sou burro, cara. Não tem como. Ô, Mike, você falou isso aí no seu vídeo mesmo? Essas coisas aí? Pior que eu falei, sim. Você devia ter te pedido antes, né? Ainda bem que eu não vi seu vídeo, então. Nada a ver o que eu falei, né? Não tem nada a ver. É que a minha concepção foi muito mais de justiça no sentido do que é justo. Nem sabia se era verdade ou não. Porque, tipo assim, pra mim faria sentido o cara ser aqui do YouTube, então tá todo mundo na mesma jurisdição. Enquanto o cara tá na televisão, ele tem outra. Na minha cabeça tava fazendo sentido isso tanto. Mas não. Não é nem só que tu falou, tipo, tu falou com convicção, tá ligado? Uma convicção acusatória, assim, apontando o dedo, assim. Quero que alfabetizado o senhor seja. A proteção aos direitos de que trata esta lei independe de registro. Então, quando o Poder Judiciário julgar este caso, ele não vai falar assim, acostem aos autos o registro do direito autoral. Independe de registro. Qualquer advogado te auxiliaria nisso. Só que ele foi muito rápido, né? Tem que dar minha opinião. Pior que eu não gosto de dar opinião, não, Cesado. Isso aí foi bem específico. Num dos poucos momentos em que eu dou opinião, sai essa merda aí. Artigo 19. É facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público definido no caput e no parágrafo 1º do artigo 17 da Lei 5988, 14 de dezembro de 73. Ou seja, é facultado. Eu registro se quiser. Se quiser. Exatamente. As reportagens, os conteúdos da Ronda do Consumidor eles já nascem me configurando como autor, detentor dos direitos autorais, independente. Porra, então eu não preciso criar registro das coisas? Não precisa. Todas as suas músicas, seus personagens, eles já estão protegidos pelos direitos autorais, independente de registro. Então, quando eu recebo aqueles e-mail golpes, tem aqueles e-mail golpe, registre seu nome, porque nome de artista, essas coisas assim. Não, isso é besteira entre aspas, não é tão golpe, porque assim, o registro, ele te dá mais confiança pra defender o seu direito autoral, porque você tem uma prova temporal, que você tem lá, por exemplo, desde 2012 você registrou o seu personagem. Então você tem uma prova documental muito forte. Agora, se você vai pra justiça sem registro, e aí alguém questiona se você é mesmo o autor dessa obra, do personagem, aí você vai ter que provar. É um pouco mais difícil, entendeu? Mas não é algo problemático. Entendi. Então, registrar. Então, o senhor já falou uma besteira aí sem tamanho. Sim, já tô aprendendo. Vamos agora ao artigo 46 desta mesma lei. 46, Pedrão. Isso. Olá, bem emendada. Se você apertar Ctrl F46, ela chega lá. Caralho. Ele tá ensinando até o Ctrl F. Aí, ó. Até o Ctrl F ele ensinou. Dá um Ctrl F aí, 46 logo aí, caralho. Advogado e técnico de TI. Deixa eu ver, 40... Não, mas é que eu acho que advogado mesmo deve precisar muito, né, fazer Ctrl F, né, cara? Ctrl F. Já tá perto. Isso, né? 44. 44. Deixa eu ver, 40... 49, Passou 40, ele aí, ó. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais. Aí novamente, o senhor Michael Kister, ele tenta ensinar não sabendo o básico.
O que eu falei? Eu falo isso, gente, porque assim, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala na internet. É verdade. Você nunca vai me ouvir falando na Ronda do Consumidor sobre astrofísica. Eu não entendo de astrofísica. Eu não vou chegar refutando um astrofísico. Eu não entendo de astrofísica, então eu não falo de astrofísica. Eu posso ouvir sobre astrofísica. Eu posso perguntar. Ah, mas tu não sabe como é que é ter a liberdade de simplesmente refutar um astrofísico sem ter consciência de nada. A liberdade que é o sentimento que dá de tipo, vou destruir esse astrofísico sem entender nada. É muito gostosinho. Aí depois o astrofísico vem e te aponta que tá errado. É foda. Sobre astrofísica. Então vocês podem trazer um astrofísico aqui e fazer todo tipo de questionamento a eles. Como pessoas que estão perguntando. Agora você não vai refutar, você não pode. Não, eu entendo. Uma coisa que eu confesso que nas próximas vezes que eu quiser fazer algum vídeo que envolva leis ou qualquer coisa assim que eu tenho uma opinião, eu acho melhor perguntar pro Sense mesmo, mandar o vídeo antes pro Sense, porque... Eu jurei que na minha cabeça tava muito certo e ele tava na histeria do ego dele. Mas não, cara, o pior é que é meio óbvio isso também, mas o Ben Mendes ele não é burro, no sentido de, tipo, ele não faria um vídeo daquele sem ter certeza de que ele não sairia prejudicado, pelo menos quanto ao que ele falou diante ao direito autoral, né? Cara, mas tu não sente também que, tipo assim, é muito benéfico tu ter ganhado uma aula de graça, assim, de direitos autorais, que tu vai lembrar pro resto da vida? Sim, porque, pô, isso aí pô. vai ficar muito marcado. E ele deu uma aula muito... Eu tô sendo comentado aqui nos Três Irmãos, pô. Da hora demais. Não, você vai passar vergonha. Olha, Aí, olha só. na minha época de faculdade, um curso desse aí custaria uns R$350, tá? Aí, ó. De graça, aí, ó. Vocês aí, rapaziada. Tem que agradecer agora. Bom, agora pare e pensa, rapaziada, que nós tá tudo aqui aprendendo agora sobre direito autoral. Você aí que quer começar no YouTube, quer fazer uns hacks, já sabemos de tudo aqui agora. Não constitui ofensa aos direitos autorais. Por quê? O senhor Michael Kister trouxe na carta... Mais uma coisa que eu tenho que citar aqui, eu fiquei muito feliz do Ben Mendes acertar meu sobrenome. Só isso mesmo que eu tenho que falar. Na manga, aliás, a carta do Fair Use, que o advogado do Brino também usou. Fair Use. E eu tô tratando com rigor esse rapaz, esse Michael Kister, porque ele foi extremamente desrespeitoso. Ele insinuou que eu, sendo advogado, não leio os contratos que assino. Você vai ler, vai entender por que eu não leio os contratos que assino. Leio, mas por que no contrato do YouTube eu não tô nem preocupado em ler. Vamos lá. Sim. Vamos ver se encaixa alguma coisa de reacts aqui no Brasil. Mas a lei é de 98, né? Eu acho que não vai encaixar, né? Não vai. Aí é foda, aí é complicado, né? Você conhece alguém que fazia react em 98, não? Não, sei lá. Não. Nem o Marcos Mion ainda fazia na MTV. Não. Isso aqui é legislação brasileira. Esse pessoal pegou a legislação norte-americana, que nos Estados Unidos existe o isso fair é foda. use. Isso é foda. Aí sim. Aí que eu me fudi. Foi nisso aqui que eu me fudi, rapaziada. O uso justo. Não existe isso no Brasil. A lei de lá é diferente da lei daqui. É diferente daqui. Aí os caras... Independente de YouTube, Facebook, Independente, TikTok, não. quem manda aqui É a lei da brasileira. Constituição. Soberania nacional. Lei brasileira. E aí o pessoal achou bonito o que acontece lá nos Estados Unidos e quis opinar sobre... Pergunta pro isso aqui. Xandão se eles mandam aqui, ó. Você vai... Olha, não constitui ofensa aos direitos autorais. A reprodução na imprensa diária ou periódica... Eu não vou nem ler tudo, eu vou só perguntar, tá? Na imprensa diária ou periódica. É o caso do Brino? Não foi. React não encaixa aqui. Em diários ou... Nada vai encaixar como React aí. Não tinha nem como saber o que era React em 98, né, Ben Mendes? Eu acho que aí tá bom, tá? Aí tu já ganhou a discussão. Vamos pro próximo. Blá, blá, blá. Não, também não encaixa. React não encaixa aqui. Em retrato... Não encaixa React. Tá fora de... Pois é, tá diferente. Na imprensa... Isso, então não é nem imprensa, não é em obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, não é em retratos. React é isso? React não é isso. Não é. Então vamos para o inciso segundo. Não constitui ofensa aos direitos autorais. A reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este sem intuito de lucro. React se aplica aqui? Não. Não aplica. Não. Tem intuito de lucro. Não aplica. E não é feita exclusivamente por copista. Ele está divulgando para outras pessoas. E não é a reprodução de pequenos trechos. Não se aplica. Ok. Inciso terceiro. A citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. React faz isso? Nada. Não faz. Alguns reacts fazem. Eu ia falar Inclusive isso os reacts agora. que eu faço. Esse inciso aí é exatamente o que a gente tá fazendo aqui. Você tá fazendo uma citação em qualquer meio de comunicação, que é aqui o YouTube, de uma passagem de uma obra, que é a obra, o podcast, para fim de
crítica ou polêmica. Por quê? Porque você foi citado e você está fazendo aqui a crítica ou a polêmica do que ele falou, ó, na medida justificada. Ou seja, você tá pegando um trecho, sei lá, aí de 10 minutos num podcast de 3 horas, para o fim atingir, ou seja, refutar ou concordar. Sim, aí pode. Discordar. Pode, tá aqui na lei, aí indicando se o nome do autor e a origem da obra. Então você já tá aí, ó, 3 irmãos, a origem é o link e tal. Então assim, a gente aqui tá respaldado pela lei. Se o podcast 3 Irmãos quiser processar, eu vou defender com base no artigo 46, inciso 3º. Aí, ó, rapaziada, pra vocês terem noção aí, cara. Mas uma coisa aqui que eu tenho que falar aqui também, cara, eu achava, né? É que eu não tinha visto tudo, né? Eu achava que o Ben Mendes, ele tá sendo bem respeitoso comparado à maneira como eu fui. Porque eu fui bem do otário, assim. Eu fui tipo como se eu fosse o dono da razão ali em cima do bagulho ali do YouTube. E ele tá realmente me explicando só como se eu fosse uma pessoa ignorante mesmo, né? Não como se eu fosse uma pessoa mal intencionada, né? Não é como se eu fosse um... Eu acho que ele gosta de ti, cara. Eu acho que no fundo ele gosta de ti, cara. Eu também acho, hein, cara. Eu também acho. Porque ele não falou em processar também em nenhum momento. Nenhum momento. E eu acho até que eu fui muito mais desrespeitoso que o Brino, tá ligado? Muito mais. Então eu tô até feliz aqui tá ganhando uma aula, rapaziada. Justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. React faz isso? Nada. Não faz. Alguns reacts fazem. Sim, da audiência. Audiências judiciais não têm direito autoral, certo? O Poder Judiciário é um órgão público. Segunda, eu faço para quê? Para ensinar ou compartilhar algum fundamento jurídico ali. Então, eu vi esse dia, eu tava vendo o Léo Lins. Tem reacts que eu faço para falar. Isso aqui é um interrogatório. Essa aqui é a peça resposta-acusação. Então, ali se encaixaria. Por quê? Porque eu faço na medida justificada para o fim a atingir. Certo? Ok, e para fins de estudo. Para fins de crítica. Às vezes eu faço também. Então, se encaixa aqui o react do Brino? Não encaixa, tá certo, Leimada. Inciso 4º. O apanhado de lições em estabelecimento de ensino? Não. A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais exclusivamente para demonstração à clientela? Não. 6. A representação teatral e a execução musical. Representação teatral, ó. No recesso familiar. Lá, com sua família no fim de semana. Ou para fins exclusivos didáticos. React aplica isso? Não. 7º, a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa? Não. 8º, a reprodução em quaisquer obras de pequenos trechos de obra pré-existente, qualquer natureza, ou de obra integral, quando artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, nem cause prejuízo justificado aos legítimos interesses dos autores? Não! Pronto, acabaram as opções que a Lei Federal 9610 de 98 fala que não se aplica os direitos autorais. Então eu quero entender do Dr. Michael Kister, que deve ser uma pessoa super entendida no direito, para falar o que ele falou. Eu quero entender de onde ele tirou que o React não é ofensa ao direito autoral e que... Pela lei lá do YouTube na gringa, né? Fui burro aí, bem emendada. Fui burro, me desculpe, hein? Não se comparam a produções para televisão por causa de registro. Onde está escrito aqui, meu nobre senhor? Onde está? Em lugar... Eu achava que essa lei aí se aplicava pra televisão, mas a lei de quem criava vídeo pro YouTube se aplicava às normas ali do YouTube. Na minha cabeça era isso, porque eu fui burro, né? Por quê? Porque o que você falou foi uma grande besteira. Isso. Agora você vai fazer o seguinte, porque eu não me lembro de cabeça agora o inciso. Põe assim, Ctrl F e põe assim, expressa. Expressa. Isso, vamos ver onde está, qual artigo que está falando sobre... É isso, vai, desce um pouco mais. Não. Inclusive, né, que depois eu tenho que falar sobre isso. Que o Ben Mendes, ele falou até que eu recebi dinheiro do Brino. É verdade. Mas depois eu vi primeiro esse trecho, né? Mas depois que eu vi a burrice que eu falei, não, realmente só sendo pago mesmo pra falar um negócio desse. Pode subir, tá mais em cima. Sobe mais. Pronto, aqui. Eu gostaria que vocês lessem isso aqui, porque senão vão me acusar de estar manipulando a lei. Tá. O que está escrito no artigo 29? Depende de autorização prévia e expressa do autor,
a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como A reprodução parcial ou integral, a edição, a adaptação, arranjo musical ou quaisquer outras transformações, a tradução para qualquer idioma, a inclusão em fonograma ou produção audiovisual, a distribuição, blá 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 blá, tudo aqui. O que está escrito lá em cima? Depende de autorização prévia e expressa. pronto. Aí, com todo respeito, Certo. teve um advogado, assim, eu acho que o vídeo dele foi brilhante. Aí, ó. Ah, tá falando de mim. Caralho, Tá falando você! Eu vou poder me defender? Eu vou poder me defender? claro. Não, porque eu sei o que ele vai falar. Mas vamos lá. Eu tenho uma defesa aqui. Vamos lá. É, José... não- João Senzi. Isso, Senzi. esse aí. Que inclusive eu tenho uma pergunta dele pra você. É, perfeito. O João Senzi, ele fez um vídeo sobre isso. Eu assisti ao vídeo que ele fez. Só que eu discordo de uma coisa. Eu acho que ele só errou num detalhe. Sobre a autorização tácita. Ele disse que o Brino poderia comprovar, se ele conseguisse comprovar, que tacitamente eu aceitei. Isso é um entendimento jurisprudencial. Existem jurisprudências que aceitam que pode ser... Vai depender do juiz, né, basicamente. Então ele já fez até minha defesa. Né? Eu achei que ele ia me macetar. Ele foi bonitinho comigo. O cara, gente boa. Sim, que se pelo comportamento do autor... vai depender do juiz, né? Porque o Brino pode falar assim, não, mas de início ele achou legal, falou que era da hora e tal. Isso. E dependendo do juiz, o juiz pode interpretar, não, realmente, ou aparentemente ele permitiu. Isso, então, você sabe que a lei fala em autorização expressa. Então, por escrito tem que estar certinho que deu autorização. Só que aí eu falei no meu vídeo lá da autorização tácita. Aquela que parece que você deu autorização fica meio dúbio, né? Sim. Então, assim, aí ele tá falando disso. Mas é porque tem, de fato, na jurisprudência, tem juiz que aplica. Teve um caso, inclusive, que a pessoa mandou um e-mail pedindo autorização. Falando, eu quero autorização. E a galera não respondeu o e-mail. E aí o juiz falou, então eles aceitaram, entendeu? Só que tipo, foi contra a lei, mas o juiz decidiu contra a lei. Então tem isso. Mas o Ben Mendes já fez até minha defesa isso. É uma questão jurisprudencial mesmo. Então tá safe. Que ele autorizou, aquilo é uma autorização tácita. Mas é jurisprudencial isso. Depende do entendimento do julgador. Porque o texto da lei diz autorização expressa. Nunca houve autorização expressa. Nunca houve. Então, eu quero ver como que a defesa do senhor Brino vai trabalhar a lei de direitos autorais. Você acredita que em algum momento houve, ou pareceu existir alguma autorização tácita da sua parte? Em algum momento houve o quê? Teve. Tem algum... Teve quando o Brino mandou lá mandou o superchat, ele, Brino, pô, sei que você tá assistindo aí a gente, tá acompanhando a Honda, que legal. Teve um pouquinho. Poderá entender isso? No Brasil você tem mais de 20 mil juízes, cara, e cada um. Mas o texto da lei diz o seguinte: não houve autorização prévia, por quê? Porque quando eu soube que ele estava reagindo, ele já tinha reagido a vários. Sim. Já começa aí. E nem autorização expressa. Não houve uma expressa autorização. Você pode fazer os reacts. Como eu tô falando, o que houve foi o seguinte: foi um tratamento cordial, educação e detalhe. E a minha vontade viciada. Parece que tem um vídeo seu conversando com Tem. ele. Era live. Era live que eu falei, Brino. Será que isso pode parecer uma autorização tácita? Que eu falei. Mas o texto da lei diz autorização expressa. Ali eu estou falando o seguinte: você, Brino. Mas vamos pensar aqui, ó. Mesmo que seja. Fechou. Mesmo que o judiciário fale assim, o comportamento do bem parece que ele autorizou os reacts. Mas a vontade do agente, ela não pode ser viciada. Isso é direito civil. Boa. Ou seja, se eu autorizo pensando que ele não tem contrato de repasse, essa minha autorização, ela tá viciada pelo desconhecimento. Certo. Eu não sei. Ele não tem conhecimento. Acho que você não ganha nada com isso e tá tudo certo. Eu posso te autorizar. Agora, quando eu descubro que você ganha, eu tenho o direito... Mas já sabia, né, cara? Aí não tá entendendo da internet, né? Eu acho que já sabia que o Brino ganhava dinheiro, né? Pela lei, de requerer os direitos autorais. Isso aí e falar, não. Artigo 193, eu acho, ou 120... Bota lá no centro alguma coisa. Vamos lá. O Ben fez o dever de casa direitinho. Os caras pensam... Coisa que eu não fiz, né? que eu tô brincando. Sabe todos os artigos. Não, eles pensam que eu tô brincando. Que eu vou sair da minha casa pra brincar. Cento e alguma coisa. Vamos lá, vamos descer, porque aí eu... 123. Eu acho que... Deixa eu ver, vai mais devagar. Eu acho que é 120 alguma coisa. Não tem 120. Então vamos subir. Eu sei que é 100 e alguma coisa aqui. Pera aí, que eu vou... Não, mas tá muito rápido. 109. 109, por favor, 109.
Vai lá, Robertinho. E a execução vinhozinho? pública feita em desacordo com os artigos 68, 97, 98 e 99 dessa lei, sujeitará os responsáveis a multa de 20 vezes o valor que deveria ser originalmente pago. Não é esse que eu tô Caramba. querendo, não. Mas é já é esse, uma não. multinha de 20 Ah, É tá. só multa. É, mas não é esse que eu tô querendo, não. Ah, tá. Vamos passar mais Essa é uma multa que você pode cobrar na justiça? De acordo com os artigos lá. A 20 vezes o que ele lucrou. Não, calma, Ah. calma. Vamos lá, vamos subir. Vamos, Ah, tá. Caralho. vamos aos poucos. Pô, Peraí. Imagina, cara. Sobe mais. imagina! Eu falei, maluco. Não, e que ele tava falando que o Brino ganhava uns 80 mil por mês só com os react dele. Só com os react dele. Ele falou, em torno de uns 80 mil ele lucrava só lá com o Ronda do Consumidor. Então ia falir, né, o Brino, velho. Ter que pagar 20 vezes de cada vídeo. Só porque eu não tô aqui pra ser feito de imbecil, entendeu? E nem pra cometer injustiça e aceitar injustiça contra mim. Sim, tá certo, tá certo. Eu também não gosto de injustiça não, por isso tô fazendo o vídeo aqui. 102 e depois o 103. Leia diferente. Um lê 102 e outro lê o 103. O título... Manda aí, Robertinho. O titular cuja obra Seja fraudulento. Jeitão do BMads aqui. Vai, lê pra mim aí. O título... Manda aí, Robertinho. O titular cuja obra Mas eu acho que assim, eu também agi assim contra o Ben Mendes lá no vídeo reagindo ao Ben Mendes. Por quê? Porque eu queria estar no mesmo nível de prepotência que o Ben Mendes às vezes tem assim quando tá falando. Só que o Ben Mendes, ele tem uma coisa que ajuda ele a ser prepotente, que é a razão, né? Então ele sempre tem a razão da lei ali com ele pra acompanhar a petulância dele. Então quando ele é grosseiro e tudo mais, ele ainda tem um artifício de estar certo como um motivo que faz ele poder ser assim. Agora eu fui sem ter nada como certo, né? seja fraudulenta, reproduzida, Fraudulentamente reproduzido. Fraudulentamente. Divulgada. ou divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer Ah, a isso é tipo apreensão pirataria, dos né? exemplares reproduzidos, É uma lei pra pirataria, basicamente, né? Suspensão da divulgação. sem Sem- prejuízo da indenização cabível. Pausa aqui, porque o seu Brino, uma das coisas que ele mandou pra gente, uma das coisas que ele mandou foi o seguinte: se vocês quiserem, a gente pode excluir os vídeos. Tá. Se excluir, não, independente de excluir, a indenização ainda é cabível. Certo? Mesmo ele excluindo os vídeos, a justiça ainda pode condená-lo a indenizar pelo que ele auferiu de lucro em cima. Não, mas é que assim, eu sei que o Ben Mendes é o cara muito da justiça, ele não aguento injustiça, meu Deus do céu, como eu odeio injustiça, ok. Mas assim, vocês não acham também, de certa maneira, é que vocês podem falar assim, ele tá fazendo o que ele tem direito, eu também entendo esse ponto de vista. Mas assim, não é como... Quero que vocês entendam o ponto de vista que eu tô trazendo aqui. O Ben Mendes poderia só falar assim, cara, não tô gostando dos reacts, só para de ver aí. E acabou, sabe? Só pra não ter encheção de saco. Porque assim, é uma grana que o Ben Mendes, ele faz bastante visualização, ele tem um programa também lá no Paraíba. É um negócio que, tipo assim, essa dor de cabeça pela justiça, essa encheção de saco, não sei se vale muito a pena pra ele, porque o ponto crucial das coisas é que ele não tava gostando de ter virado um produto de comercial pro Brino. Entretenimento. Então era só ele falar, mano, não reage mais, eu não gosto. E acabou. E começa quando vê os próximos reagir, pedir pra parar. Mas ele manteve o negócio pra querer processar e mais pra frente e quando o Brino sugeriu excluir pra acabar com o assunto, ele falou, não, nós queremos 50% e tal. Isso tem dois lados, né? Ou ele é muito da justiça, eu quero fazer justiça a todo custo, não importa a dor de cabeça que eu tenha. Ou não sei, cara, porque eu realmente é um tipo de encheção de saco, de eu, pessoalmente, não teria, tá ligado? Tipo, o cara realmente tem que querer muito. Né? Tá no direito dele, deixa ele. Tá no direito dele, né? Tem esse isso. ponto, né? Tem gente que vai comentar assim, foda-se, Michael, ele tá no direito dele. É isso. Foi muito conveniente. Tá falando que Agora, tu faria, né? Diferente. Exato. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica sem autorização do titular, perderá para esse os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. Pronto, quando eu entrei em contato com o seu Brino, eu entrei em contato simplesmente pedindo para que ele fosse justo. Para o tratamento que ele desse ao Pesadelo na Cozinha, ele desse a nós. Só que a lei me dá o direito de requerer quanto? 100%. Quer brincar? Quer me chamar para brincar? Eu vou brincar. Ou seja, pode abrir precedente até pro Pesadelo na Cozinha virar e falar assim, eu quero tudo. Quer me fazer de imbecil? Pior que abre, né? Um pouquinho. E me chamar Se bem que não, né? Eles acordaram. para as vias judiciais? Eu vou. Só que eu vou munido da lei. Olha aqui. Pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. Por que o preço tiver vendido? Porque essa lei, ela é de
98. Então a internet ainda não estava em voga. Aham. Hoje aplica-se o vendido também ao reproduzido, certo? Mas o BMendes não concorda que deveria dar uma atualizada nessa lei, justamente por conta da internet? Precisa bufar a lei aí. Pois é, ele ficar se escorando numa lei de 98 pra casos de 2025 é complicado também, né? Você sabe, se eu fosse advogado do Brino, eu ia tentar usar essa brecha. Eu ia falar assim, ó, mas espera aí, a lei tá mandando pagar o preço do que foi vendido. A gente não vendeu nada, o pessoal só visualizou. Eu ia tentar como advogado, eu ia tentar de tudo. Ninguém pagou pelo negócio, a pessoa só assistiu. Certo? Então, quer dizer, eu entrei em contato pedindo o mesmo tratamento do pesadelo na cozinha. Só que a lei fala pra mim que eu tenho direito a todo o valor auferido, 100%. E aquela multa de 20 vezes A lá? multa tá... Vamos voltar lá na multa. Vai lá no 109. Vamos lá, fala da multa aí bem emendada. A execução pública feita em desacordo com os artigos 68, aí a gente vai ter que voltar nos artigos. Então, se você fizer uma execução pública de uma norma, de uma obra, em desacordo com os artigos 68, 97, 98 e 99... Tem que pagar 20 vezes. Você ainda... Quem fez ainda está sujeito a uma multa de 20 vezes o valor que deveria ser originalmente pago. Ou seja, o REACT se enquadra nesses artigos 68, vamos lá no 68, 97, 98 e 99. Volta lá pro 68. Vamos lá, vamos ver. 68. Se você repetir 20 vezes aí por... Expressa a autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou litero-musicais e fonogramas em representações e execuções públicas. Tá. Volta pro 98. 97, 98 e 99. Para o exercício e defesa dos seus direitos, podem os autores titulares de direitos conexos associarem-se em... Não é esse não. Era 97 mesmo? É, 97. 97, é isso mesmo, 98. Com o ato de filiação, as associações tornam-se mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos necessários à defesa. Aqui está muito mais uma questão processual. O que o artigo 68, que foi o que nós falamos inicialmente, ele traz? Ele traz um precedente, aí vai ser questão de interpretação, certo? O juiz ele pode entender a similaridade. Os conteúdos foram divulgados publicamente, porque foi numa rede mundial de computadores. O juiz pode aplicar uma multa, que é de quanto? 20 vezes o valor da monetização dele. Você quer me chamar... O livro Arte da Guerra, ele fala exatamente isso. Você tem que analisar a pessoa que você chama para uma guerra. Eu não chamei o Brino pra guerra. Não chamei, cara. Eu fui de boa. Eu entrei em contato de boa. Eu falo com você de todo o coração. Por que eu entrei em contato? Porque, primeiro, que eu tava percebendo isso. As pessoas estavam deixando de assistir o conteúdo original, assistindo só no canal dele. E os processos estavam sendo considerados as visualizações, inclusive, do canal dele. Nossa, isso é tenso, né? Isso é tenso, realmente, né? Para vocês, no quanto indenizatório, o juiz vê qual o impacto que aquela divulgação teve. E eu entrei em contato pensando que estava entrando em contato com um grande fã do trabalho. Não era fã meu, porque fã do trabalho. Eu pensei que ele era um grande fã do trabalho. Então eu pensei o seguinte, que quando a proposta chegasse, ele ia se sentir até bem. Olha, eu vou ajudar então a levar a defesa do consumidor adiante. E eu recebi foi o quê? Foi recusa, eu recebi foi menoscabo, porque a mensagem do advogado, eu acho que eu a tenho aqui. Isaac, você tá assistindo? Manda a mensagem do advogado pra mim aqui, quando ele fala sobre o pesadelo na cozinha, que a gente tava tentando se comparar. Se você estiver assistindo áudio. Não, foi mensagem de texto. Foi justamente ele dizendo que o que o Brino tava fazendo era mais vantajoso pra mim do que pro Brino. Só que o Brino, em bolsa, isso aí o advogado pegou no mínimo 80 mil mês só com os conteúdos da Honda. Aí, ó. E não trouxe inscrito significativamente, vocês viram aqui a prova dos que foram embora. E o advogado ainda... Tem quantos meses que ele reage ao trabalho da Honda? 6 ou 7 meses. Ininterruptamente. Aí outras pessoas falaram o seguinte: o Ben só tá fazendo isso aí porque o Brino começou a reagir os vídeos do Celso e parou de reagir os vídeos dele. As pessoas são tão imbecis que elas acreditam em qualquer coisa que lhes é conveniente. Primeiro que eu e o Celso não temos rivalidade. Pelo contrário. Segundo que quem foi que falou pra vocês que o Brino começou a reagir os vídeos do Celso e parou de reagir os nossos? Sabe por que ele não publicou mais? Porque quando começou as tratativas, ele não quis publicar mais. Mas ele já tinha vídeos gravados. O material já estava pronto para publicação. Inclusive, ele pergunta: e aí, é para publicar ou não é para publicar? Já estava pronto. O Brino não parou de reagir aos nossos conteúdos e começou a reagir aos conteúdos. Não, é foda porque o Ben Mendes não tá... O Ben Mendes, ele é meio boomer de internet, né? Porque ele não faz a menor noção de que o Brino reage em live na Twitch. Ele não tem a menor noção, ele acha que é só YouTube. Então o Brino pode continuar vendo lá na Twitch, que ele nem vai descobrir que tá vendo lá. Não teve nada disso, ele continuou, ele ia fazer os dois: Patrulha, Honda e todos os outros. E teve esse problema todo. Então assim,
As pessoas vieram falando de fair use, não existe isso no Brasil. Não existe isso no Brasil. Mal. Parem de acreditar em conto de fadas, em coisas que vocês ouviram na internet. Não existe. A legislação norte-americana é de uma forma, a legislação brasileira é outra. E mais uma mensagem aí sobre o senhor Michael Kister, que ele meio que desafia, né? Mas você não leu as plataformas que você assinou? Você leu. Outra coisa que eu espero que qualquer advogado, se ele tivesse se orientado, falaria com ele assim, não fale essa besteira. Por quê? Quando você vai abrir... Você teria me dito isso, né, Senzo? Eu teria. Eu não falei essa besteira, por favor. Eu não vou simular aqui, porque senão a gente perde tempo, não precisa. Mas quando você vai abrir um canal no YouTube, você tem que aceitar as normas. Se você não aceitar, você consegue criar o canal? Não. Ah, tá. Então, peraí. É importante pra você ter um canal no YouTube? Extremamente. Mas se você não aceitar as normas, você não consegue ter o canal? Você é obrigado a aceitar. Essa norma, esse contrato é um contrato de adesão, não é um contrato paritário. Então, Nossa senhora, verdade, né? Isso aí eu falei no meu segundo vídeo. Contrato paritário de adesão. Eu nem sei o que é paritário, velho. É isso que é foda. Casa do Michael Kister. Parece coisa envolvendo parente. Contrato paritário. Então, para casa pro Michael Kister. Fala pra mim. Talvez até no YouTube ele consegue essas aulas. Vê o que é Não, tô tendo aqui agora ao vivo, pô. adesão versus contrato paritário. Vê o que é a lei de direitos autorais, 9610/98. Porque ele vai precisar de... Eu acho que, assim, por caráter, ele vai precisar de falar pro público dele, já que ele falou pra 600 mil pessoas que um monte de besteira jurídica, eu acho que ele vai ter que se corrigir. Por quê? Porque o contrato de adesão, ele recebe esse nome por quê? Porque você não tem capacidade de discutir as cláusulas. Caralho, é foda, não tem como. Tem que ser. Você nunca leu a lei? Você nunca leu a lei, Mike? Como assim? Nunca abriu e leu assim? Não, isso aí é uma coisa que eu não faço mesmo. Entendi. Aff, velho, que merda, velho. Não, no final do vídeo tem que pedir perdão, Mike, é o mínimo. Particular pra particular. Me ajuda aqui, vamos vender o carro pro Robertinho? Me ajuda a fazer, vamos fazer as cláusulas aqui. A gente vai fazer as cláusulas. Se você não concorda com alguma delas, o que você vai fazer? Não vou aceitar a negociação. Eu não tenho negociação. Vai tentar me ajudar a mudar, né? Vamos dar o... Tá bom. Então você não... O que você não concordou aqui? Que a entrega vai ser dia 30? Você não concordou? Você quer que seja dia 1º? Tá, a gente vai mudar. Você vai me entregar o carro sem os pneus? Sim. Não, sem os pneus... Tá, não, mas eu não consigo entregar um pneu... Como é que fala? Zero. Pode ser um meia-vida? Tá, o step tem que ser novo. Tá, o step pode ser novo. Nós estamos construindo um contrato aqui, olha. Você está tendo possibilidade de fazer, concordar, modificar cláusulas. Mas o contrato de adesão, mesmo se não tiver, vamos entender, uma cláusula de leão ali dentro. Então, por isso é que, sabe qual que é a orientação de qualquer advogado ou qualquer jornalista que entenda o direito? Você está lá na beira do leito. Você vai fazer uma cirurgia. Chega o responsável lá do hospital. Então, senhor Rodrigo... Senhor Robertinho, tá aqui esse contrato, eu tenho que assinar. Sabe qual é a nossa orientação? Assina. Lógico. Assina. Porque aquele contrato é um contrato de adesão. Tudo quanto for contrário a dispositivo legal, contrário à dignidade da pessoa humana, é nulo de pleno direito. Então, quando o não sabia disso, não. YouTube fala que se você publica no YouTube, logo é fair use, tem uma lei que fala que não é. Prevalece a lei. O YouTube não manda no Brasil. Quem manda no Brasil é o sistema legal brasileiro. Inclusive, é uma briga da Honda em vários episódios. Vários. Né? Você vai numa escola, você tem que aceitar uma multa. Exatamente. Abusiva. Exatamente. Você vai pegar um plano odontológico. Se você desistir do plano, você tem que pagar o dobro. Aceite e o artigo 51 cancela, no caso de defesa do consumidor. É a lei. E no caso aqui, a lei que manda. Por exemplo, nós estamos fazendo um negócio do carro, certo? Vou botar uma cláusula aqui. Você precisa muito desse carro. Não pode ser. Eu vou falar de telefonia, que também é um contrato de adesão. Eu vou fazer um contrato de telefonia com você, só que tá escrito assim, que se você não me pagar, eu vou precisar de te colocar numa maca, numa cama cirúrgica e eu vou tirar um rim em pagamento, tá bom? Você vai assinar, porque você precisa do telefone. Eu posso fazer isso? Não. Viola direito fundamental, preceito fundamental constitucional. Essa cláusula é nula de pleno direito. Então, outra aulinha que o senhor Marcos pulou é essa. O contrato... Os termos de uso da plataforma é um contrato de adesão. Você é obrigado a aceitar. Se você não aceitar, você não usa a plataforma. Então, tudo quanto for contrário à legislação vigente é nulo. É nulo. Por exemplo, você sabia que o... Tô aprendendo aqui, rapaziada. Agora eu já sei. Agora na próxima eu já sei como lidar, né? Agora eu já vou ficar de olho aí quem reage aos meus vídeos lá do canal principal. Pra já saber como partir pra cima. Essas coisas aí devia ensinar na escola, né, cara? Porra. Pô, lógico, cara. Como é que eu ia saber um negócio desse aqui? Você sabe o próprio YouTube?
cláusula lá nos seus termos de adesão que fala que não pode processar o próprio YouTube? Até o próprio Sense me falou isso, tem uma cláusula lá que não pode processar o próprio YouTube, e na realidade pode, né? Na realidade pode. E eles usam. Todo o processo que a gente faz contra o YouTube, eles entram com isso lá na justiça. Falam, não pode processar a cláusula que o juiz só fala, não, isso aqui é nulo. Mas eles defendem assim. Não tem como, né? Não tem, a legislação fala que o direito de ação é o direito constitucional, você pode. Não, nada deverá ser afastado da apreciação do judiciário. Então, existe uma lei, senhor Maicon. Existe uma lei, seguidores do Maicon. Olha os seguidores, rapaziada. Presta atenção aqui, ó. Vocês que foram lá encher o saco do Ben Mendes aí porque eu falei aquelas coisas lá. Agora tem que todo mundo lá aprender aqui junto com ele. E assim, junto comigo, e pedir desculpa lá na DM dele, que a gente vai junto lá na DM dele pedir desculpa, tá, rapaziada? Daqui a pouco. Que parece que para se inscrever no canal, vocês tiveram que fazer um pacto com a ignorância. Aqui está escrito. Como é que é? No canal, existe uma lei, seguidores do Maicon, que parece que para se inscrever no canal, vocês tiveram que fazer um pacto com a ignorância. Aí se passou. Aí se passou. O povo só não entende de lei, cara. Não precisa falar assim dos inscritos, não. Que parece que para se inscrever no canal, o direito do autor é tutelado, é protegido pela legislação. Independentemente do YouTube falar A, B, C, D ou F, o que vale é o que está aqui. E é esse o problema. O Igor mandou aqui a mensagem do advogado. Esse foi o grande problema, porque o advogado também veio tacar essa de fair use. Com vocês a dinâmica é outra. O fair use nosso, inclusive, é mais benéfico pra vocês do que pra nós. Cara, assim, era um caso que tinha tudo pra conseguir se resolver de boa. Eu tentei. Eu não... Nossa, pior que realmente dava pra resolver de boa, né? Porque, no fim das contas, se o Ben Mendes estava dando view no canal do Brino, e o Ben Mendes estava pedindo 50%, e ele fala, putz, mas é o que dá mais view aqui no meu canal mensalmente. Talvez valesse a pena, mas agora eu tô pensando isso agora, né? Agora parece muita hipocrisia, né? Porque não foi a opinião que eu tive da primeira vez. Mas aqui é um mar de hipocrisia, rapaziada. Por isso eu sempre falei pra vocês que eu nunca falo sério, que é por isso que eu nunca dou opinião séria. E muita gente, como eu falei no início, fica falando, o Michael não comenta sério sobre as coisas porque ele tem medo de cancelamento. Não é porque eu sou burro, porque se eu falar sério, alguém vai me refutar e eu não vou saber o que fazer. Como está acontecendo agora. E eu sempre digo isso, Cara, eu nunca dou opinião política, porque se eu dar minha opinião política aqui, alguém vai vir me refutar e eu não vou saber o que responder. Porque eu simplesmente não tenho como defender o que eu acabei de falar. Fazer uma reportagem já expondo o Brino. Não fiz isso, não. Não fiz isso, eu não faço isso na minha vida normal. Toda vez que eu sou jornalista... Dias de conversa. Dias de conversa. E eu remoendo aquilo. E aí teve a negativa, cara. Teve a negativa. O cara achou que... Volta aqui, por favor, no programa do Danilo Gentili. Por gentileza. Porque tá parecendo que eu tô... Entende? Fazendo uma crueldade absurda com uma pessoa que só não sabia como é que funcionava a internet. Vamos ver o que o senhor fala lá no programa. É isso. Aquela parte lá que ele fala, aquilo mesmo. Que é isso, velho? Tem uma praia que parece... Quanto Pedrão acha aí? Produzir conteúdo original pro YouTube, você gasta muito dinheiro produzindo? Pra ser sincero, não. Porque é muito fácil o conteúdo que eu faço. Eu reajo coisa que já existe. Então quem gasta dinheiro é quem tá fazendo, Isso é bom. Tipo assim, você veio aqui, fez toda a estrutura, gastou milhões com esse cenário, contrato. Você paga essas pessoas que estão aqui? Não. Eles gritam de graça? Eu não pago nem aquelas pessoas que estão ali na banda. Nem eles eu pago. Gente, o de vocês também era pão você. Aí fudeu, né? Ele fala isso aí, deixou bem... Deu um argumento aqui pro Benês, né? Ou seja, o senhor Brino sabia exatamente o que eu tava fazendo. E eu dei a oportunidade pra ele ainda botar a mão na consciência. E pensar assim, cara, poxa, se eu gosto do trabalho desses caras, e esses caras fazem o trabalho que eles fazem por recursos próprios, são processados a torto e a direito, enfrentam incompetência policial em Minas Gerais, socorrem idosas, pessoas... Grande abraço para as idosas aí do BMS. Ele não quis. Ele só não quis. E aí depois foi tentando passar a proposta 25. Não, eu quero justiça, entende? E aí... Tem como você voltar atrás, pra não precisar estimular o poder público pra isso? Voltar atrás do quê? Isso aí? Não, agora eu estou há 6 dias sendo bombardeado por adolescentes e por pessoas de idade maior, mas de comportamento adolescente, dizendo que eu... Aí ele falou do nosso público, hein? Que o nosso público aqui tem idade maior com mentalidade adolescente. Os adolescentes é de lá. Ansioso, que eu fiz isso por dinheiro. Se eu tivesse feito por dinheiro, eu tinha direito de fazer. Então você também é ganancioso. Então quando você levanta de manhã e vai lá no McDonald's trabalhar e no final do mês você recebe seu salário, você também é ganancioso. Tem que ter coerência. Mas eu tô sendo chamado de ganancioso. Eu tô sendo chamado de soberbo. Aí é a única coisa que eu vou continuar falando, que é um pouquinho soberbo e prepotente.
Mas é como eu falei, o artifício que te ajuda a poder ser assim é a razão. A razão faz com que você consiga ser assim e quando alguém te refutar, alguém responda. Mas pelo menos ele tem razão. De ingrato, estão falando que eu dei um tiro no pé, estão dizendo... Aí, isso é o que é legal. Agora, das ilegalidades também tem. Tem gente cometendo crimes de ódio, ameaça, todo tipo de coisa. Então agora... E outra, é uma questão de honra, né? Porque eu fui exposto também num programa para 600 mil pessoas falando que eu, como advogado... não sei ler um contrato no YouTube. Então tem gente mandando pra mim mensagem falando e atacando a minha própria profissão. E você acha que cabe um processo pro Michael Kister? Não, pelo que ele falou? Não. Pra quê? Ah, que bom. Tá bom. Aê, gente boa demais, cara. Gente boa demais, pô. É isso aí. Não, mas cabe uma calúnia. Não, caberia, mas eu não vou... Pra que eu vou pensar mais informação? Não. Ali eu vou deixar eles... Porque o ignorante, ele cai na sua própria ignorância. Então, pra mim... Exatamente, é o que tá acontecendo aqui. O cara é gênio. Ele é gênio. Pra que eu vou processar se ele mesmo vai lá postar lá? De tudo isso que foi mostrado, a vergonha é pra ele. Ele falou um monte de coisa que não tinha o mínimo de conhecimento, achando que sabia. Agora, se ele quiser ser íntegro, ele vai ter que voltar atrás e falar que errou. Mas... E ele... Nossa, ele manja. Porque parece que ele sabia que eu ia fazer esse vídeo aqui. Ele sabia que não tinha outra opção a não ser fazer esse vídeo aqui, cara. Eu acho que ele é o seguinte, ele meio que cutucou onça com vara curta. Por quê? O problema não era dele, inicialmente. Certo? O problema não era dele. Só que aí ele vai lá e entra na réstia sem ser cebola... sabendo que ele também já fez reacts sobre a Honda. Se eu quiser, eu posso processá-lo e pedir também. Ele também já fez reacts? Já fez. Já fiz lá dentro do Facebook, hein? E falou no vídeo que fez. E mentiu. Porque ele disse que começou a fazer reacts da Honda quando a Honda tava no Facebook. Que eu nem tinha canal no YouTube em 2021. Pera aí. Sim. É uma mentira aí, porque o canal do YouTube nasceu em 2019. Ah, mas aí eu tô falando de valer a pena, de inscrito, de visualização, cara. É sério que tá... no YouTube já, né? Porque ele tentou falar também que foi ele que me ajudou a... Não ajudei não. Fui um dos primeiros a reagir. Aí já tá falando demais, hein? Não sei o quê. Ele disse que eu mandei uma mensagem pra ele. Aliás, eu mandei mensagem não. Que eu agradeci a ele, achei legal os reacts. Pode ser? Pode. Como eu tô te falando. Inclusive, eu proibi lá no meu escritório. Eu não vou fazer mais esses vídeos assim. Manda um abraço pra fulano. Eu vou querer saber quem é o fulano que tá recebendo um abraço. Porque ele disse que eu mandei uma mensagem falando que ele tinha me chamado de pastor. E eu não sei se era agradecendo. Eu não me recordo. Pode ser que aconteceu? Pode. Aconteceu sim. Não, aconteceu 100% isso. Pera aí que minha câmera desligou aqui rapidinho. Não, mas sobre essa parada aí dele ainda tá no Facebook... Não, ele fala que... Agora vamos ser sinceros, né, minha mente? Você ganhava dinheiro com o Facebook, com o YouTube já, cara? Você ganhava naquela época com a monetização do Facebook, pô. Era isso que eu quis dizer? Era muito mais hypado lá no Facebook. Aí você tá querendo comparar as 10 mil views, às vezes 20 mil views que você pegava lá... Mas vamos lá, tá na razão. Pode ser que aconteceu? Pode. Pode ser que não tenha sido eu? Pode. Foi sim. Porque o meu primeiro assessor... O que ele fazia? Ele mandava muitas mensagens. Não, você mandou áudio, Bayman. Você mandou áudio. Tô falando com convicção porque aconteceu de verdade. Respondendo como se fosse eu, porque esse é o papel de um assessor. Então pode ser. Então não vou falar assim, é mentira. Eu nunca entrei em contato com esse senhor. Pode ser que sim. Pode ser que a gente tenha conversado, que eu tenha me esquecido, porque se foi 2020, tem 5 anos. Sim, e depois disso, eu já tive 2 filhos. A minha vida tá corrida. Pode ser que eu me esqueci. Mas eu agora não me recordo que tenha conversado com essa pessoa. Nossa, aí é foda, hein, cara? Aí é foda. Me senti mal agora. E entrou na resta sem ser cebola, mas eu entendo por quê. É porque ele também faz o react. É corporativismo isso. Você já imaginou que, tipo assim, como começa um react no canal? Cara, não é nem porque eu faço react, era só mais porque a gente tá no YouTube. Era pra nós ser tudo parceiro aqui no YouTube, né? Reage ao primeiro vídeo, aí a sua audiência gosta, né? Pô, tá legal, faz de novo, pede pra fazer de novo, aí você vai e posta, você vê que aquele vídeo tá dando bom, tá dando audiência. Então, assim, o próprio algoritmo do YouTube, ele te leva a, reaja mais esse canal, porque se você não fizer isso, mas é simples, você tá nadando contra a maré. Não, mas é simples resolver isso. Entre em contato com a pessoa, com o detentor de direitos autorais, pede autorização. Simples, gente, resolve tudo. E eu ia chegar nesse ponto, assim, você prefere que as pessoas não peçam pra você? Prefiro que não reajam mais. Eu não quero que reajam mais aos vídeos da Honda. Não quero mais que reajam. E eu vou falar por quê. Primeiro, que não traz benefício nenhum pra defesa do consumidor. Começa aí. Porque esse pessoal transforma em entretenimento. Aí as pessoas acham que a dor dos outros é entretenimento. Mas agora vamos finalizar aqui o vídeo com uma opinião aqui bem clara, tá?
Aqui é óbvio, tá? Aqui não é lei, aqui não é nada. Os seus vídeos, Bem-Mendes, são entretenimento. Se você chega lá na loja e resolve o caso e não acontece nada, não vai dar visualização. Não vai. Você sabe que não vai dar visualização. O que que dá visualização? Barraco. É você chegar na loja gritando. É você ficar apontando o dedo. É isso que dá visualização. É puro entretenimento. Você ficar assim fazendo de doido, dizer que não é, esse é o grande problema, tá? Porque você lá ficar posando lá e fazendo a reportagem, ok, ali é jornalismo. Mas é meio óbvio que se você chega lá, vamos resolver o caso aqui da Dona Marta? Ah, bora, vamos lá. E resolve ali e acaba, nem ia dar visualização isso. Aí você botar no título assim, fui resolver caso em loja de celular e deu tudo certo. Não ia dar visualização isso. É, exato, cara. Fui resolver o problema da Dona Marta e resolvi em 1 minuto. É o barraco, é a treta, é a encheção, é isso que dá visualização. Então, o que dá visualização é o entretenimento. É o cara ficar, puta que pariu, olha como o cara é que dono de loja arrombado e tal. É isso que gera, pô. É isso. E justamente foi isso que fez o Celso Russomano ficar famoso. Eu não sei na toa, pra você ter noção, passava num programa da tarde da Record. Não era nem no programa jornalístico, era tipo um programa da tarde, assim, tá ligado? Aí toda vez que você precisa de aprofundar um pouco mais no direito, eles não querem saber do direito, eles querem saber do entretenimento. Segundo, que eu não quero mais ouvir de gente dizendo que fulano me deu carreira. Eu não quero ouvir isso. Por quê? Porque eu não consigo compactuar com mentira, cara. Se tivesse sido, tudo bem. Isso é foda, né? Ele não vai reconhecer mesmo o trabalho do Casimiro, né? Isso é complicado. Zoando, Bem-Mendes, zoando. Enfim, rapaziada, reagir, pedir desculpa aqui pro Bem-Mendes, vamos aqui no Instagram dele aqui pedir desculpa aqui pessoalmente. Obrigado, Seise, viu, pela presença aí, só porque dessa vez eu tinha que ter um advogado aqui, né, rapaziada? Você viu que ele não vai te processar porque eu tô aqui, né? Ainda bem. Graças a Deus, cara. Penone Mendes. Vou mandar uma mensagem aqui pra ele que... Eita, não consigo mandar mensagem? Ah, tá. Vou mandar uma mensagem aqui pra ele... Que, rapaziada, você tem uma coisa aqui que vocês não... Opa, tô no perfil do Miguel do Grau, peraí. Porque é uma coisa que eu sempre falei aqui pra vocês, tá, gente? Eu não tenho problema nenhum de reconhecer que eu fui burro ou hipócrita, porque isso é coisa que eu falo desde que eu apareci na internet, né? E que tudo que eu falo, comento e posto, eu falo, comento e posto porque pedem, né? E ele fala assim, nossa, mas por que você falou, ele se envolveu no caso lá de ganhar... Porque um monte de gente ficou falando, vê o vídeo do Bem-Mendes lá do Brino, vê o vídeo do Bem-Mendes do Brino, vê o vídeo do Bem-Mendes do Brino, vê o vídeo do Bem-Mendes do Brino. E eu faço o que o público pede. Então eu fui lá e vi e fui dar minha opinião burra. Por quê? Porque era 50 minutos de assunto sério, que eu não sabia o que falar. A única coisa que eu tinha de experiência era o YouTube. Então eu comecei a pensar, não, deve ser isso aqui que eu acho sobre fair use. E eu fui na base naquilo. E esse pensamento foi o que fez eu ser mais prepotente, também mais arrogante. Deixa eu mandar uma desculpinha aqui pra ele. Mas o Bem-Mendes é um rapaz muito sério, velho. Muito sério. Meio xarope isso. Boa tarde, seu Bem-Mendes. Manda tudo numa mensagem só, senão não dá pra mandar outra, não. Dá sim. Sim, porque não é perfil pessoal. Estou aqui para pedir desculpas. Peraí. Estou aqui para avisar que acabei de reagir ao seu vídeo... ao seu podcast nos Três Irmãos e reconheci minha extrema burrice ao fazer aquelas falas sem sentido. Sem sentido. Estou aqui para avisar que reagi ao seu podcast dos Três Irmãos e reconheci minha extrema burrice ao fazer aquelas falas sem sentido e irei trazer já ao YouTube o React. Espero que não me processe por ele. E nem os Três Irmãos. Se bem que o Robertinho lá e o Rodrigão falaram que eles não processam por React não, cara. No mais é isso. E tá aqui explicado, tô sem câmera aqui no momento, né? Tá explicado. Pedir desculpa aqui novamente. Não, o papo não é desculpa pelo que eu acho de React. É desculpa por eu ter... feito acusações e não fez sentido, né, cara? Porque ele realmente me deu uma refutada monstra aqui. No mais é isso, fui molgado aqui pelo Bem-Mendes. Grande abraço aí pra ele. Obrigado, Senzada. Tamo junto demais. Valeu, Franscola. É isso, tamo junto. Esse é mais conquista news. Ele na jornada, muito menos tem diploma. Esse é mais conquista news. O terror do TikTok se fez merda videogame. Esse é mais conquista news. Cobrindo só quer fute, cobrindo quer fofoca. Esse é mais conquista news. O mais original se vê igual, foge que é cópia, pô. Eu não queria que isso aqui virasse não da Atena, mas não sabia que os famosos tava tudo em crise. Só na polícia em condomínio de quem é famoso. É todo dia sendo preso no esquema de tigre.